Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Emerson. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês em relação à prova da OAB, nas disciplinas de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Em Direito Internacional Público, a gente tem acompanhado as últimas provas da OAB e a gente tem percebido que o grande destaque tem sido o estudo da Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017. Essa lei de imigração é uma legislação nova, é uma legislação que foi elaborada por acadêmicos e é uma legislação que substitui o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro era uma lei de 1980, elaborado na época da ditadura militar, que via o estrangeiro até numa posição de desconfiança. Era uma lei, por exemplo, que permitia que o estrangeiro que realizasse uma manifestação política aqui no Brasil, mesmo que pacífica, fosse expulso. Então ela tinha grandes resquícios autoritários. A lei de imigração, ela substitui tudo isso. Ela permite que o estrangeiro ele possa fazer e participar de manifestações políticas em nosso país. Ela permite, por exemplo, que o estrangeiro aqui no Brasil tenha expressamente acesso a serviços sociais, por exemplo, benefícios como benefício em relação à questão previdenciária, em relação à questão da pandemia, que o estrangeiro também tem acesso aqui à saúde, à educação. Também a lei de imigração, pessoal, ela dá uma prioridade para os estrangeiros que são apátridas, aquelas pessoas sem nacionalidade. E a lei de imigração, ela também estabelece que se o visto for negado, é preciso que a autoridade aqui no Brasil agora motive, nos termos da lei, por que negou o visto. Então, em relação à disciplina de Direito Internacional Público, a grande dica que a gente dá para que vocês que estão estudando para a prova da OAB é estudar a lei de imigração, é entender que essa lei ela traz novidades importantes para o direito brasileiro. É uma lei moderna, democrática, e como ela entrou em vigor há pouco tempo, é por isso que a prova da OAB ela tem centrado as últimas provas, acho que umas 4 ou 5 últimas provas, tem centrado no estudo dessa legislação. Então, em Direito Internacional Público, continue estudando a lei de imigração. Em relação a Direito Internacional Privado, o panorama já é outro. Não é possível, a gente analisando as últimas provas da OAB, a gente colocar, por exemplo, olha, tem uma tendência de cair tal assunto na prova. Não, mas, inclusive, eles têm variado muito entre o estudo da jurisprudência, das decisões do judiciário e da própria legislação. Em relação ao direito internacional privado, as últimas provas da OAB, tem caído questões relativas a direito de família, relativas a contratos e relativas à questão da sucessão, ou seja, inventários. Então aí o que a gente pode dar de dica? Basicamente vocês precisam estudar nessas 3 áreas: família, sucessões e contratos. E aí algumas dicas específicas que a gente pode dar. Por exemplo, o novo Código de Processo Civil de 2015 e a própria LINDB estabelece que somente o juiz do Brasil pode decidir em relação a imóveis situados no Brasil, por exemplo, na questão de sucessão, no inventário. Porém, a própria jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem ido no sentido diferente. E tem permitido, por exemplo, que juízes estrangeiros julguem questões relativas a imóveis situados no Brasil, desde que usem a legislação brasileira e haja uma questão consensual. Outro aspecto que merece destaque, pessoal, é a questão do reconhecimento de sentenças de divórcio emitidas no exterior. Se for consensual, não precisa mais, tá? Então, se a pessoa se divorciou fora do Brasil, não precisa mais homologar no Poder Judiciário. Claro, precisa autenticar, e aí vem outra mudança
outra novidade em relação ao direito internacional privado, a questão da adoção da apostila de Haia pelo Brasil. O que é a apostila de Haia? A apostila de Haia, pessoal, ela é um formulário, que no caso do Brasil é emitido e reconhecido em cartório, no qual a gente pega documentos emitidos no exterior, como por exemplo diploma, certidão de nascimento, certidão de casamento, testamento e até mesmo uma sentença. E aí você coloca naquele formulário, você autentica no país que emitiu e chega aqui no cartório, inclusive todos os cartórios de registro civil de Caruaru fazem esse trabalho de apostila, claro, paga as taxas, etc. Mas ali você já reconhece o documento sem precisar passar por consulado, fazer toda aquela burocracia. Então isso melhorou bastante o reconhecimento de documentos que são emitidos no exterior. Então, pessoal, basicamente direito internacional privado, estejam de olho nessas três questões relativas a contratos. Contratos, a gente vai falar mais um pouquinho em relação à questão da autonomia da vontade, contratos, famílias e sucessões. Em relação a contratos, para a gente encerrar, os contratos internacionais, principalmente questões de comércio, têm sido resolvidos, sobretudo, através da arbitragem. Tá? Dificilmente uma questão de comércio internacional é resolvida através do Poder Judiciário. E nessa questão da arbitragem, aí existe a preponderância do princípio da autonomia da vontade, apesar do que dispõe a LINDB. A LINDB diz que em relação a contratos internacionais, ficaria valendo a legislação do país que aquele contrato foi assinado. Porém, na medida que a maioria das transações internacionais escolhem a arbitragem, aí prepondera o princípio da autonomia da vontade e as partes escolhem, inclusive, a legislação aplicável. Bem, pessoal, basicamente essas são as nossas dicas. Eu quero desejar uma boa sorte para todos vocês que vão fazer a prova da OAB. E, como sempre, me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado e boa sorte a todos. A SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.